escuridão surge a luz radiante, Jesus ressuscitou. Cristo é o clarão do Pai, Cristo é o clarão do Pai. Surge a luz radiante, Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, nossa paz, endireitai
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina, possa com firme e grata esperança aguardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura do Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 12 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pela mão dos ímpios, e vós os matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu vi sempre o Senhor diante de mim, pois estás à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se, por isso meu coração, exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança, porque não deixará minha alma na região dos mortos, nem permitirá que teu santo experimente corrupção. Destes-me a conhecer o caminho, os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou esse mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltados pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidades infinitas. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidades sem limites. Guardai-me, Deus, porque vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha raça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidades sem limites. Eu bendigo ao Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sede
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, sede invocais como Pai, aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração deste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos, ele deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor Jesus, revela-nos o sentido da Escritura, faze de nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo
e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Queridos irmãos e irmãs, seguindo com o itinerário pascal, hoje ouvimos a leitura do Evangelho de São Lucas, o capítulo 24, a narrativa dos discípulos de Emaús. Nós percorremos 2 semanas do tempo da Páscoa, tendo presente na liturgia dominical, primeiro o Evangelho que narrou Maria Madalena, Pedro e o discípulo amado indo ao sepulcro e constatando que o sepulcro estava vazio. A partir do Evangelho do domingo da Páscoa do Senhor, nós começamos uma meditação a respeito da ressurreição, considerando que a ressurreição é um evento histórico. E eu tenho insistido a respeito da importância de reconhecer a ressurreição como um evento histórico. Do contrário, nós olhamos a ressurreição como uma ficção, como uma lenda. A ressurreição é uma verdade de fé que aconteceu na história. E também reconhecer a ressurreição como um evento histórico revela que Deus se manifesta na história. E olhando para a própria história, nós encontramos sinais que revelam a presença viva de Deus. Deus está entre nós porque a própria história indica essa presença atuante, verdadeira, viva de Cristo na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Cristo está no meio de nós, pois a nossa história revela a presença verdadeira do Senhor que está entre nós atuando. Seguindo nesta mesma linha de reflexão,
nós meditamos o Evangelho do domingo passado. Acompanhamos Jesus pondo-se no meio dos discípulos e comunicando a paz. E na meditação consideramos a importância da igreja, da comunidade. Tomé estava ausente da comunidade na primeira aparição. Estando ausente da comunidade, Tomé permaneceu na incredulidade. Quando ele regressou à comunidade, fez a experiência do encontro com Jesus na comunidade. E a incredulidade cedeu lugar à fé. E tomado pela fé, Tomé fez uma das mais profundas profissões de fé que nós encontramos no Novo Testamento: meu Senhor e meu Deus. Nós meditamos que a comunidade é o lugar por excelência da manifestação do Senhor ressuscitado. A comunidade é uma presença do próprio Senhor ressuscitado, pois através da reunião da comunidade e na acolhida dos irmãos, nós experimentamos o cuidado do Senhor ressuscitado, a presença de Deus na nossa história. E sobretudo nós experimentamos a presença do ressuscitado na Assembleia Dominical, porque Deus fala conosco através da palavra e Deus oferece a nós como alimento o seu corpo. É importante fazer essa retrospectiva para que nós possamos fortalecer a meditação do domingo passado. Observemos que no Evangelho deste domingo, os olhos dos discípulos de Emaús se abriram depois que Jesus fez com eles a liturgia da palavra, porque durante o caminho Jesus explicava as Escrituras. A missa consta de duas partes. A primeira parte da missa é a liturgia da palavra. Jesus celebrou com os discípulos de Emaús durante o caminho a liturgia da palavra. Quando os olhos se abriram, eles comentaram entre si: o nosso coração estava ardendo quando ele nos explicava as Escrituras. O que nós estamos fazendo neste momento? Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, a Escritura, e o próprio Deus está falando e explicando a Escritura através do Evangelho e do sacerdote que prega em nome da igreja a palavra de Deus. Depois eles viveram a experiência de sentar-se à mesa com Cristo, que é o sumo e eterno sacerdote. Ele toma em suas mãos o pão e diz o texto: quando ele partiu o pão, os olhos dos discípulos se abriram. A liturgia eucarística. Portanto, a missa, a reunião da Assembleia Litúrgica, da Assembleia Dominical, e eu chamo a atenção para um dado que os três evangelhos indicaram. Os três evangelhos falavam do primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? O domingo. Aqui nós já recolhemos da liturgia um ensinamento. O domingo é o dia do Senhor. Por isso, faltar da missa aos domingos sem um motivo justo, é um pecado grave. Está nos mandamentos da lei de Deus. Primeiro mandamento: amar a Deus. Segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão. Terceiro mandamento: guardar, na versão católica, guardar domingos e dias santos, os outros dias santos de guarda. É o próprio Jesus que instituiu o primeiro dia da semana como o dia do Senhor, o dia que a comunidade cristã se reúne para comemorar a ressurreição e para ouvir a palavra de Deus e alimentar a sua vida com a Santa Eucaristia. Nós não podemos trocar o domingo pelo espeto de carne. Nós não podemos trocar o domingo pelo bolo de aniversário. Nós não podemos trocar o domingo pela piscina, pela chácara, pela bicicleta, pela moto. Nós não podemos trocar o dia do Senhor por essas coisas. Em primeiro lugar, o nosso domingo precisa ser pensado e organizado a partir da Santa Missa. Esse é o primeiro compromisso que nós temos, seja no início do dia, seja no meio do dia ou no final do dia, não importa o horário. Mas nós precisamos organizar o nosso domingo tendo presente aquilo que o domingo de fato significa. O domingo é o dia do Senhor, o dia de se encontrar com o Senhor. Tudo aquilo que nós vamos fazer, a bicicleta que vamos pedalar,
a corrida que vamos realizar, a piscina que vamos nos banhar, tudo isso precisa ser organizado a partir do domingo, ou seja, a partir do dia do Senhor. E o dia do Senhor é vivido, sobretudo, participando da Santa Missa. Portanto, quando você vai pensar no seu domingo, você primeiro precisa pensar na Santa Missa. Eu tenho tudo isso para fazer, e faça tudo isso. Mas eu preciso fazer tudo isso sem se esquecer do mais importante, que é o encontro com o Senhor na Santa Missa. Eu insisto, não importa o horário, se será às 8, às 9h30, às 11, às 19 horas, mas eu preciso organizar o meu domingo considerando que o evento mais importante, o acontecimento mais relevante do meu domingo é a Santa Missa. Depois, as outras coisas vão se encaixando a partir desse compromisso, que é o maior compromisso que nós temos: ir à Santa Missa aos domingos e também nos outros dias santos de glória. O Evangelho está reforçando a liturgia dominical, a Assembleia Dominical, como lugar por excelência do encontro com o Senhor ressuscitado. Esse é o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento que nós podemos colher do Evangelho, voltando os nossos olhos para os discípulos de Emaús, o que nós aprendemos? Uma das coisas que nós podemos aprender com a cena dos discípulos de Emaús. Observemos que os discípulos de Emaús, eles estão tomados pela incredulidade. A incredulidade está presente na comunidade dos primeiros discípulos de Cristo. Maria Madalena foi ao sepulcro. Quando ela vai ao sepulcro, ela não foi procurar o Senhor ressuscitado. Ela foi em busca do corpo de Jesus, do cadáver de nosso Senhor. Isso revela uma mulher. Jesus anunciou a sua vitória sobre a morte, e mesmo assim ela foi ao sepulcro em busca do cadáver. Depois nós temos a narrativa: Pedro, que entra no sepulcro, também não acredita. Tomé, no domingo passado, também não acredita. Os discípulos de Emaús, como os outros, estão com o coração dominado pela incredulidade. Falta fé para esses homens. E é interessante porque Cleofas é tio de Jesus. O Evangelho diz que estava aos pés da cruz Maria, mãe de Jesus, e Maria, irmã de Nossa Senhora, que era esposa de Cleofas. Portanto, Cleofas é tio de Jesus, conhece Jesus. Mas o coração desse homem e do outro discípulo, o coração deles estão dominados pela incredulidade. O que fez os dois discípulos reconhecerem Jesus? Sim, a fé. Mas essa fé, primeiro, ela foi despertada pela pregação que Jesus fez durante o caminho. A Escritura diz que a fé vem pelos ouvidos, pela pregação da palavra. Durante o caminho, eles foram ouvindo a pregação de Jesus. E não só, eles ouviram a pregação de Jesus, e pela pregação Jesus vai fomentando a fé no coração daqueles discípulos incrédulos, mas eles tiveram um gesto que foi fundamental para que os olhos deles fossem abertos: a caridade. O que eles fizeram? Eles estão caminhando com Jesus. Jesus, diz o texto, e aqui eu quero trazer a tradução da Bíblia de Jerusalém, porque na tradução da Bíblia de Jerusalém está lá: Jesus é reconhecido por eles como um forasteiro. E eles, sem conhecerem Jesus, porque não conseguiram perceber que era Jesus, pela incredulidade, eles convidam o forasteiro para permanecer com eles. O que eles estão colocando em prática? O ensinamento de Jesus. No capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, Jesus diz no capítulo 25: era forasteiro e me acolhestes. Eles acolheram Jesus como um forasteiro. Portanto, nós encontramos no gesto dos discípulos de Emaús um gesto de caridade. Se nós não cultivamos a caridade, se nós não temos amor, se não existe entre nós a prática do amor, nós não vamos perceber a presença do ressuscitado. Se eles não tivessem este ato de caridade em favor do forasteiro, isto é, convidá-lo: fica conosco,
Eles estão acolhendo o forasteiro, aquele forasteiro que Jesus anunciou no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Quando eles acolhem, movidos pela caridade, aquele forasteiro, Jesus senta-se com eles à mesa, parte o pão e os olhos se abrem. O que nós aprendemos? Que sem caridade, sem amor, nós não somos capazes de reconhecer o ressuscitado. É necessário que a nossa comunidade seja uma comunidade onde o amor reina, para que as pessoas possam sentir a presença de Jesus ressuscitado. Foi o amor, a caridade dos discípulos de Emaús que abriu as portas para que Cristo entrasse e Cristo fizesse que eles o reconhecessem. Do contrário, eles não iriam reconhecer Jesus. É necessário que a comunidade cultive o amor. A nossa comunidade precisa ser uma comunidade onde as pessoas se amam, onde as pessoas se ajudam, onde as pessoas estendem as mãos umas para as outras. É na experiência do amor que as pessoas vão reconhecendo a presença de Jesus, e nós experimentamos a presença do ressuscitado através do amor das pessoas. Quantas pessoas dizem: você foi um verdadeiro anjo na minha vida, você esteve comigo, eu experimentei o cuidado de Deus, a providência de Deus, eu senti a mão de Deus através da sua vida. Pessoas que foram caridosas conosco, e na caridade dessa pessoa nós experimentamos a presença de Deus na nossa história. Deus atuou na nossa vida através da caridade do nosso irmão. Esse é o primeiro aspecto do segundo ponto da meditação. Reconhecer que através do amor que a comunidade é chamada a cultivar no seu seio, nós mesmos experimentamos a presença do ressuscitado, e aqueles nossos irmãos que participam conosco também experimentam. E assim nós conseguimos ver a presença de Deus entre nós. Nós conseguimos experimentar a presença de Deus entre nós. E segundo aspecto, nós não veremos a face de Deus, a visão beatífica, sem caridade. São Paulo diz: a fé, a esperança e a caridade, as três virtudes teologais. A fé e a esperança nós precisamos para esta vida, agora. Na eternidade não vamos precisar de fé e esperança. O que vai permanecer para sempre é a caridade. E nós só poderemos ver a Deus, contemplar a face de Deus, ver o Cristo ressuscitado tal como Ele é, se nós praticarmos a caridade durante a vida, se nós vivermos o amor. Do contrário, nós não faremos essa experiência da contemplação, da visão beatífica, porque faltou a caridade. Vamos pedir a Deus a graça, primeiro, de valorizar, de reconhecer a importância do dia do Senhor, do domingo, que foi o dia escolhido pelo próprio Cristo para se manifestar por excelência no meio de nós. E a segunda graça, pedir ao Senhor que nós sejamos uma comunidade onde o amor reina, onde nós nos amamos uns aos outros, onde nós cultivamos esse amor, e na experiência do amor entre nós experimentamos a presença do ressuscitado, não só entre nós, mas que nós sejamos também portadores do amor, para que outros possam reconhecer através do nosso amor a presença de Jesus, e praticando a caridade, as obras de misericórdia, entre elas acolher o forasteiro, como fizeram os discípulos de Emaús, acolhendo os nossos irmãos, nós um dia possamos ver o Cristo ressuscitado tal como Ele é, porque nós poderemos ver Jesus, mas é necessário que nós trilhemos o caminho apontado por Jesus, que é o caminho da caridade, o caminho do amor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos fiéis, oremos a Cristo ressuscitado que caminha conosco sem o reconhecermos e peçamos-lhe que ilumine o nosso espírito, dizendo, cheios de fé: Cristo ressuscitado, ouvimos. Pela Igreja Testemunha de Jesus ressuscitado, pelos catecúmenos que descobrem o Evangelho e pelos catequistas que os ensinam e os acompanham. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes e pelos que acolhem toda a gente, sem exceções. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam como os discípulos de Emaús, e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Pelos crentes que dizem a Jesus, fica conosco, pelos jovens que fazem dele o grande amigo, pelas crianças que os recebem na primeira comunhão. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, pelos doentes da nossa paróquia e por aqueles que já partiram desse mundo. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Oremos pela aniversariante Heloíse, pelos enfermos Eliane, Noel, Emanuele, José Geraldo, Maicon, Bárbara. Que Deus conceda-lhes saúde, proteção e paz. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Senhor Jesus ressuscitado, que nos resgatastes da vã maneira de viver, não com ouro ou prata, mas com o vosso próprio sangue. Aquecei-nos o coração com a vossa palavra e convidai-nos a comer à vossa mesa. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos a oração do dizimista. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com essa contribuição minha pertença à Igreja, solidária com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Recebei, ó Senhor. Amém. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição.
O grão que morrerá no seio do chão, renasce no trigo, tornando-se pão. A uva amassada, pisada, moída, ressurge no vinho, sustento da vida. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. O pão e o vinho são hoje memória do novo cordeiro da sua vitória. Sinais de aliança da terra e dos céus, do corpo e do sangue do Filho de Deus. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por nossas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa igreja em festa e concedei o fruto da eterna alegria a quem destes motivo de tão grande júbilo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo nossa Páscoa foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice,
Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vida, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai ao Senhor a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Judas Tadeu, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Luís Antônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja.
Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra que serei salvo. Senhor, fica conosco, verdade de alegria, quase sem esperança, partimos em direção. Mas se abriam os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor. Comentava um grande dor, tudo que se passou e jamais esperava encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, ele apareceu e aos discípulos a caminhar, falava de amor, o som de tua voz abrasava os seus corações e dizia:
Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore Jerusalém, a alegria voltou, e o Senhor está vivo e ressuscitou. Aconteceu sem esperar, ele apareceu em minhas discípulos a caminhar. Fala de amor, estou em sua voz, abrasada aos seus corações. E dizia, Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar à incorruptível ressurreição da carne aqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos próximos dias, sexta, sábado e domingo, teremos o tríduo da nossa comunidade por pastor. Nós honramos Jesus nesta comunidade com o título Bom Pastor. Então a nossa
festa, o nosso trido em honra do Cristo Bom Pastor, nos dias 24 e 25, sexta e sábado, a Santa Missa às 19h30. E no domingo, então no próximo domingo, o dia do Bom Pastor, nós vamos iniciar a nossa celebração festiva do dia do Bom Pastor na praça. Então a praça que está aqui à minha direita, nós vamos iniciar com a nossa procissão, manifestando publicamente a nossa fé, o nosso amor e a nossa gratidão ao Cristo Bom Pastor. Vamos fazer a procissão e em seguida a Santa Missa na festa do Cristo Bom Pastor. Então às 9h30 nos encontramos na praça para o início da nossa procissão, seguida da celebração da Santa Missa aqui na comunidade. Então, repetindo, sexta e sábado às 19h30, a missa aqui na comunidade, e no domingo a procissão iniciando na praça, seguida da celebração da Santa Missa. Então, no mesmo horário, domingo, às 9h30, porém, nos encontramos na praça do nosso bairro. Seguem abertas as inscrições para a catequese com crianças a partir dos 8 anos, adolescentes, jovens e adultos. E a nossa paróquia está realizando uma ação entre amigos em prol da ampliação do centro catequético da nossa comunidade matriz, que atende também às necessidades das nossas comunidades, através das reuniões, ou mesmo da catequese. Então você, participando da rifa, é uma moto bis, 110 cilindradas, 0 km, o valor do número de R$15, o sorteio será dia 18 de julho. Comprando, você estará colaborando com as obras de evangelização da nossa comunidade. Os membros da nossa comunidade, das pastorais, movimentos e associações estão vendendo. Então, compre, colabore com a nossa paróquia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos tornou seus filhos, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia vos torne participantes da herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. São velhos os pés no peito.